E aí galera, professor Andreas na área para mais uma aula aqui, povo. O que a gente vai fazer nessa aula agora? Vamos continuar a falar sobre as leis de Newton. Lembre-se que a gente falou sobre a primeira, falamos sobre a lei da inércia, falamos sobre o mignon da lei da inércia, que é a questão do força resultante ser igual a zero. O que está parado vai ficar parado, o que está em movimento vai permanecer em MRU. Vimos um exemplo muito clássico que é o exemplo do paraquedas. Galera, você tem que saber como funciona o paraquedas, tá? Volta lá se você não entendeu e vai, detona isso. Muita probabilidade de cair para você no Enem, nos vestibulares por aí afora. Show? E vimos também a segunda lei, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Deixei alguns exercícios para você fazer, eu lembro, foi, e vamos resolver aqui rapidinho antes de ir para a terceira lei, tá? Então, o primeiro exercício foi esse aí, né? 6 do praticando. Rapidinho, cara, vai ser muito rápido. Certo carro atinge velocidade igual a 90 km por hora. Primeira coisa, 90 km por hora é 25 metros por segundo, então tem que transformar, tá? Então, a velocidade do carrinho é 25 metros por segundo. Professor, lembra aí como que eu faço aí mesmo? Divide por 3,6. 90 km por hora dividido por 3,6, 25. Quando percebe um semáforo vermelho, um semáforo no vermelho, tá? Imediatamente o motorista aciona os freios. O carro fica em desaceleração constante e atinge o repouso. Atinge o repouso. Repouso é, velocidade final é zero. Em quanto tempo? Em 10 segundos. Beleza. O que ele quer saber? Supondo que a massa do automóvel é 720 quilos e a do motorista seja 80 quilos, então, ó, calcule em unidades no SI o módulo da resultante das forças que atuam no conjunto. Então ele quer saber quanto que vale a força resultante, né? Vamos lá. Força resultante, eu bem sei pela segunda lei que é o quê? É massa vezes a aceleração. Confere? Tá, prof. A massa ele me deu. A massa é 720 mais 80, né? Porque tá os dois dentro do carro, junto, né? Tanto o carro quanto o motorista. Então a massa é 800. Então 800. Se eu souber a aceleração, acabou a questão. Então teu objetivo é descobrir a aceleração primeiro. Depois que você descobrir a aceleração, joga ela ali e calcula a força resultante. Tudo bem? Beleza. Como calcula a aceleração? Ah, professor, eu lembro que tinha alguma coisa parecida com isso aqui, né? Vermes voadores atacam a Terra. Ai meu Deus, ai meu Deus! Lembra disso? Que é V igual a V0 mais AT. O V é a velocidade final, que é 0. O V0 é a velocidade inicial, que é 25. A aceleração, que vai ser uma aceleração negativa, porque tá freando, né? Nesse caso aí. Mas eu vou colocar mais, menos, vai aparecer o menos ali, tá? E o tempo é de 10 segundos. Passei para lá, fica A igual a menos 25 sobre 10. A desaceleração é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Essa é a desaceleração. Eu vou usar o menos aqui para calcular a força? Não. Por quê? Porque força, a gente nunca usa negativo, né, na força. Se a gente quiser usar um negativo na força, sabe o que a gente faz? A gente inverte o vetor. Acabou. Então nunca dá um sinal negativo, sacou? Então eu uso só o valor mesmo. É 2,5 aqui, ó. 2,5. Beleza? Então, ó, força resultante, então, vai ser 800, deixa eu só fazer aqui rapidinho para não ter erro, 800 vezes 2,5, que dá 2.000. Então, 2.000 newtons é a minha força resultante. Sucesso? Você tinha chegado nisso aí? Não? Se não, aí, tudo bem. Se sim, parabéns, sem problema nenhum você que errou, tá? Próxima questão é a questão X, ó, de coração para coração. Vamos lá, deixa eu só virar meu Flipchart. E a questão X, que não tem no teu livro, eu trouxe de fora essa questão, ela é o seguinte: um trator com 2.000 kg de massa puxa um arado com 80 kg, tá? Então tem um trator que puxa um arado com 80 kg. Exercendo sobre este arado, né, sobre ele, uma força de 200 newtons. O conjunto, trator e arado, desloca-se horizontalmente para a direita, com uma aceleração de 0,5 metros por segundo quadrado. Tá, a força de resistência que o solo exerce no arado tem módulo em newtons de quanto? Povo, ele quer saber a força de resistência só no arado, tá? Então, ó,
eu vou desenhar o arado, que eu não sei como desenhar, então eu vou desenhar como sendo uma caixa, beleza? A massa do arado é 80 quilos, 80 quilos. O tratorzinho, ele faz uma força para cá de 200 newtons nesse arado e ele fala que tem uma força de resistência ali, pode ser com chão, pode ser força de resistência, aqui ó, para cá. E ele quer saber quanto que vale essa força de resistência. Povo, por que é um desafio esse aí? Porque assim, ó, esse arado ele tá indo para onde? Ele fala na questão, né? Tá indo para direita, confere? Se ele tá indo para a direita, quem ganha? Esta força ou essa força? Essa aqui, essa ganha. Como que eu faço a força resultante? A força resultante, então, vai ser 200 menos força de resistência. Vou colocar força de atrito, tudo bem? Só para não confundir. Força de atrito. Fechou? Então, é isso menos isso. Que é o que a gente estava falando, cara. Eu tenho 10 para cá, 2 para cá. Quem ganha é 8 para lá, né? É só subtrair. Então, a subtração. Só que força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu posso colocar assim, ó. Massa do arado vezes aceleração igual a 200 menos Fat. E eu quero saber quanto que vale essa força de resistência ali, essa força de atrito, tá? A massa do arado é 80, a aceleração é 0,5, que é igual a 200 menos Fat. 80 vezes 0,5 dá 40, né? E passei o 200 para cá, fica 40 menos 200 é igual a menos Fat. 40 menos 200 dá menos 160. Menos 160 newtons igual a menos Fat. Menos com menos corta fora. Fica Fat igual a 160 newtons. Beleza? Qual que é a resposta? Letra B. Por que é um desafio? Porque eu te dei informações a mais aqui. Você tinha que interpretar para poder resolver. Não é uma questão fácil, tá? E isso aqui vai ser... mais para frente vai ser mais comum. Tá? Então vai se acostumando. Beleza, então essa questão foi questão X. E a questão X2, que é essa aí, ó. Qual que é? Um corpo de massa 3 kg encontra-se em repouso sobre uma trajetória retilínea. Tá. Sob a ação de uma força resultante constante, atinge após 8 segundos a velocidade de 144 km por hora. A intensidade da força resultante vale quanto? Ele quer saber quanto que vale a força resultante. Povo, deixa eu virar o flip chart mais uma vez. E ó, se liga. Ele me deu a massa, vou escrever os dados. Ele me deu a massa, que é 3 kg, certo? Ele me deu o tempo, que é 8 segundos. Ele me deu a velocidade inicial do móvel, que é 0, que estava parado, né? Estava em repouso. Ele me deu a velocidade final, que é 144 km por hora. Povo, tá em km por hora, o que você faz? Tem que transformar para metros por segundo. Como que eu faço? Divide por 3,6. Isso dividido por 3,6 dá 40, tá? Então, 40 metros por segundo. Show? O que mais que ele deu? Mais nada, né, prof? Mais nada. E ele quer saber a força resultante. Força resultante. Beleza, o que eu faço? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Muito parecido com a primeira questão, né? Eu tenho a massa, que é 3 kg, mas não tem aceleração. Tem como calcular? Tem. Como? Vermes voadores atacam a Terra. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Daí fica assim, ó. V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 40. Velocidade inicial, 0. Aceleração, quero saber. Tempo, 3 segundos. Logo fica a aceleração igual a 40 sobre 3. Não precisa fazer a conta não, deixa assim. Metros por segundo ao quadrado. Certo? Tem aceleração, joguei aqui agora. Fica força resultante é igual a massa, que é 3, e a aceleração, que é 40 sobre 3. Por isso que eu falei para você não fazer a conta. O que eu faço agora? Tcheco. Fica força resultante igual a 40 newtons. Tá aí a resposta, povo. Das 3 questões estão corrigidas. Suave? Beleza? Sabendo disso, vamos continuar. Tem só mais uma lei que faltou aí, que é a lei da ação e reação. Deixa eu só virar aqui. Lei da ação e reação. Povo, o que fala a lei da ação e reação? É assim, ó. Para toda ação, existe uma reação. De mesma intensidade, de mesma direção e sentidos opostos. Me
ouça muito bem. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Isso aí é o que todo mundo sabe. O que a galera esquece? Isso aqui, ó. Bum. A galera esquece isso aqui. E são aplicados em corpos diferentes. Então você quer um diferencial para tua prova aí? Quer sair na frente da torcida geral do Flamengo? Tá aqui, ó. E são aplicados em corpos diferentes. Lembre-se desse detalhe. Professor, como assim? Não entendi. Ó, quando eu era criança, olha só, eu fiz uma pergunta, eu lembro até hoje, fiz uma pergunta pro meu pai, que era o seguinte, eu chegava na parede, bem louco, né? Chegava na parede e dava um socão na parede. Puf. E depois ia chorando. E daí ele perguntava, o que foi, meu filho? Ah, eu dei um soco na parede. Tá. Porque a minha explicação era o seguinte, se eu que dou o soco na parede, por que a minha mão dói? Minha mão dói. Faz sentido o que eu perguntava quando criança? É uma doideira, né? Enfim. Mas faz sentido. E daí? Por quê? Porque é ação e reação. Se eu dou um soco na parede, a parede me retorna essa força. É exatamente a mesma força. Mesma direção e sentidos contrários. Só que são aplicados em corpos diferentes. Então a minha força vai na parede. A força da parede vai na minha mão. Sacou? Por isso que a minha mão dói. Por isso que eu saio chorandinho. Depois que eu entendi isso aqui, meu, faz total sentido. É a mesma força, mesma direção, sentidos contrários. Então, se uma tá pra cá, outra pra cá, e são aplicados em corpos diferentes. Povo, isso aqui é muito importante. Ação e reação é muito importante. Por exemplo, sabia que você só consegue nadar por causa da ação e reação? Quando você nada o crawl lá, ó, você joga a água pra trás, você empurra a água pra trás, por reação, a água te empurra pra frente. E daí você vai. Sacou? Ação e reação. Olha só, o que mais? Helicóptero. Como que o helicóptero voa? Tem aquela hélice gigante, fica lá. E daí ele empurra o ar para baixo e o ar empurra o helicóptero para cima. Ação e reação. Tudo isso aqui, como que eu ando? Eu só ando... Não, apareceu... Olha isso, olha isso. Apareceu isso numa pergunta de vestibular. A alternativa era o seguinte, vê se tá certo ou está errado, o que você acha? Eu só ando porque o chão me empurra para frente. Uma pessoa anda porque o chão empurra a pessoa para frente. Tá certo ou tá errado? Se aparecesse isso no vestibular para você numa prova agora, se marcaria certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Resposta, verdadeiro. Sério, prof? Verdadeiro. Por quê? Para você andar, vê se não faz sentido, ó. Para você andar, você faz uma força no chão para trás. Para você andar, você faz uma força no chão para trás. E o chão, ele por reação, ele te joga para frente, ele te impulsiona para frente, ação e reação, sacou? Então, quando você anda, você faz uma força no chão para trás, se não tivesse atrito, o chão, por exemplo, fosse no gelo você não consegue andar direito. Por quê? Porque o atrito é bem pequenininho. Você vai fazer essa força para trás, você escorrega e ó, mete a cara no chão, sacou? Quebra os dentes. Não. Então, ó, ação e reação tá em tudo que é lugar no teu cotidiano. E eu trouxe um exemplo massa aqui para te mostrar, que é esse exemplo aqui, ó. Mano, esse foguetinho aqui que você está vendo é o Saturno V. O Saturno V é o foguete mais potente que já existiu nesse planeta. Foi o que levou o homem à Lua, tá? O que tirou o ser humano da Terra e levou para a Lua foi o Saturno V aí. Como funciona um foguete? Foguete, a ideia é o seguinte, eu trouxe essas informações aqui só de bobeira mesmo, não precisa saber nada disso, é só para fazer teu coração palpitar mais forte. Ele tinha 111 metros de altura, olha só, tinha motor de 3 estágios, naquele estilo que você vê nos filmes, ó. O cara vai, ó, tem o primeiro estágio, ele tem combustível, 2 milhões de litros de querosene mais O2. E daí ele começa a explodir esse negócio aí e começa a jogar para fora este produto da explosão. Ó, ação e reação. Ele joga para fora o produto da explosão, o produto da explosão joga o foguete para cima. Nossa, velho. E daí o foguete vai. Acabou o combustível. Vai o segundo foguete. O primeiro ele é explodido e daí sai do meu conjunto aqui, ele cai no mar, no caso. Daí vem o segundo. O segundo motor tem mais 1,3 milhões de litros. Mano, é muita coisa, velho. E daí ele vai, continua a explosão. Daí tem o terceiro estágio, que é quando ele já tá quase lá em cima, que tem
não coloquei quantos litros tem, mas para alcançar essa velocidade de 40 mil km por hora. Sacou? Como funciona um foguete? Total ação e reação. Você joga o produto da explosão para fora e daí esse produto da explosão ele te joga para cima. Detalhe, imagine que você está no espaço agora, você saiu da Terra com essa velocidade, 40 mil km por hora. Por inércia, primeira lei, você vai continuar com esta velocidade forever and ever, certo? Mas, vamos supor, só que é movimento retilíneo uniforme. Vamos supor que você quer virar na esquina do espaço. Eu preciso ir para lá agora, o que eu faço? Usa a terceira lei. Como? Combustívelzinho, você faz assim, ó, solta um gásinho para cá, e quando você solta um gásinho para cá, o teu foguete, ele é impulsionado para cá, ó, ação e reação. Pessoal, eu quero ir para lá. Eu quero acelerar. Eu quero frear. Daí ele vai freando. Sacou a ideia? Ação e reação é a terceira lei que comanda tudo no foguete, cara. É isso aí. Então, ó, fica a dica pra você. A gente viu as 3 leis de Newton. Vimos a primeira, que é lei da inércia. A segunda, força resultante igual a massa vezes aceleração, que é a formulinha. A gente vai usar essa formulinha pra caramba, se acostume com ela. E a terceira, que é ação e reação. Ação e reação, do inglês action and reaction, que é essa que a gente acabou de ver. Beleza? O que eu vou deixar pra você? Ó, deixo pra você, se você entendeu o que eu falei aqui, você vai resolver essa questão aí pra mim. Tá? É uma questão teórica, só discussão mesmo. Não precisa nem escrever nada, só pensar, ó, isso acontece por causa disso, disso e isso. Fechou? Então é a questão 2 do Praticando o Teu Material, no teu livro aí. Vai fazer a questão 3 do DH, tá? Essa aqui, cuidado, cuidado, tem pegadinha à vista. Questão 3 do DH e só. Daí, fazendo essas 2 questões aqui, quando eu for fazer uma aula só de exercício desse capítulo, eu vou começar corrigindo essas 2. Sucesso? Beleza? Então, fica aí a dica pra você. Povo, a gente só começou a lei de Newton, cara. Isso é muito legal. Então tem muita coisa pra explicar com essas 3 leis aí. Tá? Valeu, galera. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!